Olá, meus amigos do canal Edio Mais, né? Mais um vídeo aqui sobre conjuntos. Já temos um vídeo aí, esse é nosso segundo vídeo sobre conjuntos, né? No primeiro vídeo nós temos definição de conjunto, falamos de conjunto unitário, conjunto vazio, conjunto finito, conjunto infinito. E agora nós vamos começar com conjunto universo. Se você ainda não é inscrito no canal Edio Mais, se inscreva, compartilhe, tá? Fale de nós para os seus amigos. Isso é muito importante para nos manter aqui. Então, vamos começar a aula logo depois da vinheta. Fui! Olá, estamos aqui de volta, né, para conjunto universo. O que é o conjunto universo? É um elemento representado por U, né? É aquele ao qual pertence todos os elementos relacionados a esse estudo, ou seja, estudo dos conjuntos, tá bem? Vamos deixar aqui mais claro, o conjunto universo. Por exemplo, se você tem um problema de contagem, tá certo? Vou botar bem aqui, olha só, problema, letra bonita, né? Mas vai melhorar. Problema de contagem. Olha só. Problema de contagem. O que é isso, problema de contagem? Imagina que você tem um conjunto, tá? Vou botar bem aqui assim, um conjunto A, em que nós estamos contando o número de casas, né, do nosso bairro. Aí você vai lá, uma casa, duas casas, duas casas, três casas, quatro casas, né? Por aí vai. Então, esse conjunto aqui, né, é o conjunto dos naturais. Você está usando o conjunto dos naturais. E o conjunto universo, tá? Na realidade, é o próprio conjunto dos naturais. É o conjunto em que estão esses elementos. Esses elementos estão inseridos aonde? No conjunto universo. Você vai usar todos esses elementos, quando você terminar de contar as casas do seu bairro, você vai usar todos os números desse conjunto universo, todos os números naturais? Não, né? Não, claro que não. Esse conjunto ele é infinito. Mas você pode ter certeza, né, que esse conjunto A, ele pertence a um conjunto universo. E esse conjunto universo é o conjunto dos naturais, que contém todos os números inteiros e positivos, tá? Naturais, asterisco. Se eu não colocar o asterisco, eu tenho que colocar o zero, tá bem? Então, isso aqui pertence a um conjunto, tá bom? O conjunto A pertence a um conjunto maior, que é o conjunto universo. Que esse conjunto é o conjunto dos naturais. Vou dar aqui um exemplo, mais um exemplo aqui, botar um conjunto B. E quem são os elementos do conjunto B? Os elementos do conjunto B são os mamíferos, tá bom? Aí você bota aqui, tá bom? Você bota aqui animais que mamam. Você bota aqui, olha só, símbolo piauiense, o bode. Aí você bota aqui o porco, olha aí o porco. Você bota aqui a vaca, né? Beleza? Você bota aqui vaca. E você bota cachorro, tá beleza? Então tá aqui, pronto. Eu vou terminar meu conjunto aqui. Eu coloquei no meu conjunto, aqui tem 4 animais. A característica desses 4 animais, eles são mamíferos, tá bom? Então, quem é o conjunto universo, tá? Se a característica do meu conjunto é que esse animal mame, tá? Então, o conjunto universo é o próprio conjunto dos mamíferos. Então, qualquer animal que mama, eu posso colocar nesse conjunto. Ah, professor, mas aqui cabe uma outra característica. Qual é? Eu posso considerar quadrúpedes, né? O conjunto dos quadrúpedes. Então, eu quero um conjunto onde eu tenho 4 animais e que eles sejam quadrúpedes. Logo, eu posso colocar qualquer animal que tenha 4 pés. Quem é o conjunto universo nesse caso? É o conjunto dos quadrúpedes. É o conjunto que que contém todos os quadrúpedes. Mas o meu conjunto B é um conjunto menor, então ele é subconjunto desse conjunto universo. Tá tranquilo? Então vamos seguir aqui em frente.
Tá bem? Vamos aqui para o subconjunto, aqui o subconjunto, não, nós temos o símbolo está contido e aqui o símbolo não está contido. É muito importante que você conheça esse símbolo, tá? Muito importante mesmo. Esse símbolo aqui está contido, esse símbolo aqui não está contido, tá bem? Então eu vou lhe dar bem aqui um exemplo assim, fácil, simples. Eu tenho aqui um conjunto A que tem os elementos Azinho e Bzinho. E tem um conjunto B que tem os elementos Azinho, Bzinho e o elemento Czinho. Você consegue ver, né, que o conjunto A todos os elementos do conjunto A estão dentro do conjunto B, né? Ou seja, todos os elementos do conjunto A pertencem ao conjunto B. Então a gente pode garantir que o conjunto A está contido no conjunto B. Ou você pode escrever isso aqui também de uma outra forma. O conjunto B contém o conjunto A. Tá certo? Contém o conjunto A. Agora, eu vou pegar o conjunto A e fazer o seguinte, ó. Esse meu conjunto A aqui, aliás, não vou nem colocar conjunto A, vou colocar uma outra letra, tá? Um conjunto D, tá? Um conjunto D, ele tem os elementos Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho. E aqui eu vou ter um conjunto F em que eles têm os elementos Czinho e o elemento Dzinho. Dá para você ver que todos os elementos do conjunto F também são elementos do conjunto D. Logo, podemos dizer que o conjunto F está contido no conjunto D, tá? Então, todos os elementos do conjunto F, eles pertencem ao conjunto D, logo o conjunto F está contido no conjunto D. Ou eu posso também dizer que o conjunto D, ele contém o conjunto F. Ele contém o conjunto F, estou dizendo a mesma coisa. Mas, se nós pegarmos o seguinte, olha só, se nós fazer o seguinte, a gente tirar aqui, vou mudar esse conjunto F, tá? Vou mudar esse conjunto F, vou botar aqui no conjunto F, eu vou botar um outro elemento. Vou botar aqui uma letra E, tá bom? Um conjuntozinho, um elemento E, tá? Ezinho. Pronto. Meu conjunto F agora, ele tem os elementos C, D e E. Olha, você agora percebe que nem todos os elementos do conjunto F são também elementos do conjunto D, tá? Você vê que tem um elemento do conjunto F que não é elemento do conjunto D. Então a gente pode garantir que o F, o conjunto F, não está contido no conjunto D, tá? Ou seja, a definição disso é o seguinte, é que um conjunto, se um conjunto tem pelo menos um elemento que não está dentro, se um conjunto A tem pelo menos um elemento que não está no conjunto B, então o conjunto A não pertence ao conjunto B. Nesse caso, nós temos um conjunto F que tem um elemento que não pertence ao conjunto D. Então, o conjunto F não está contido no conjunto D. Ou você poderia escrever assim também: o conjunto D não contém o conjunto F, tá? E para isso acontecer, basta que tenha um elemento diferente. Tá, beleza? Tranquilo? Então, espero que tenha ficado claro aqui. Está contido, não está contido, contém e não contém. Tá? Aqui nós temos exemplo, né? H está contido em B
E aqui como é que a gente lê, né? H está contido em B, aqui E não está contido em M. O símbolozinho é o mesmo com esse cortezinho. Subconjuntos. Divisão separada de um conjunto com características próprias. Aí está aqui, ó. Nós temos voltando um pouco aqui no que nós estávamos falando, ó, o conjunto A, esse conjunto A, ele está contido no conjunto B. Então, a gente pode garantir que o conjunto A é subconjunto do conjunto B, tá? Subconjunto. Conjunto A é subconjunto, tá? Do conjunto B. Já o conjunto F, no primeiro exemplo, quando não tinha o elemento E, tá? Quando não tinha o elemento E, nós tínhamos que F era subconjunto de D. A partir do momento que nós colocamos em F um elemento que não está contido em D, então F não é um subconjunto de D. Ou seja, para um elemento ser subconjunto, para um conjunto ser subconjunto de outro conjunto, tem que obedecer essa regrazinha aqui, tá bem? Então, nesse caso, um conjunto é subconjunto de outro, tá? Aqui nós temos exemplo, ó. Aqui nós temos, nesse exemplo 1, nós temos que esse conjunto está contido nesse, tá bem? Ou seja, esse primeiro conjunto está contido nesse. Porque você vê que todos os elementos do primeiro conjunto está contido nesse segundo. Então, você pode garantir que esse conjunto aqui é subconjunto desse, tá? Aqui no segundo exemplo, nós temos que o primeiro conjunto, ele tem os elementos 0, 1 e 6. Você está vendo que o 0 está aqui, você está vendo que o 0 também está aqui nesse segundo conjunto. Mas o elemento 1 não está. Ou seja, esse primeiro conjunto, ele não está contido nesse segundo conjunto. Então, daí tá o símbolo não contido, tá? Vamos aqui para a propriedade. Outra coisa aqui que a gente precisa falar de contido, gente, é o seguinte, ó. O conjunto A, um conjunto A qualquer, ele está contido em A, ou seja, todo conjunto está contido em si mesmo. Tá? Essa propriedade é chamada de propriedade reflexiva. Todo conjunto está contido em si mesmo. Você vê, é importante que você anote tudo isso, tá? São informações muito importantes. Se você tem assim, ó, que um conjunto A está contido em um conjunto B e o conjunto B está contido em um conjunto A, isso implica que o conjunto A é igual ao conjunto B, tá bem? Então, tudo isso é interessante, tá? Vamos para aqui. Um conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Isso aqui também é fundamental que você saiba, tá bem? Olha aí. Todo conjunto contém o conjunto vazio. O conjunto vazio, ele está em todos os conjuntos, tá? Você poderia falar mais disso, professor? Poderia falar mais disso? Pela definição aqui que eu falei, é que um conjunto, ele é subconjunto de outros se todos os elementos, né, pertencer a esse outro. Se um conjunto tem um elemento diferente, então ele não é subconjunto. Ou seja, eu tenho um conjunto P e tenho um conjunto M. Se o conjunto P tem um elemento diferente dos elementos do conjunto M, então P não é subconjunto de M. E quando a gente vai para o conjunto vazio não tem nem elemento. Então não dá para me dizer que o conjunto vazio não é subconjunto de um conjunto qualquer. Porque para não ser subconjunto, tem que ter um elemento, pelo menos um elemento diferente. Mas o conjunto vazio nem elemento tem. Então, por isso, o conjunto vazio é subconjunto de todos os conjuntos, tá? Muito importante que você anote isso, beleza? Então, muito importante mesmo que você anote isso. Olha só aqui, vamos para a próxima, que nós temos a propriedade 2. Todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Todo conjunto é subconjunto de si mesmo.
É o que eu acabei de falar aqui, né? Um conjunto A, ele é subconjunto de A, tá? Todo conjunto é que para qualquer conjunto A. O nome dessa propriedade é propriedade reflexiva, tá bem? Tranquilo? Então vamos aqui para a próxima. Não esqueça de anotar. Conjunto das partes de um conjunto. Olha só. Conjunto das partes de um conjunto. É também uma propriedade dos conjuntos, tá? Vamos ler aqui, ó. Chama-se conjunto das partes de um conjunto A, que se indica por P de A, tá aqui, ó, P de A, o conjunto cujos elementos são todos subconjuntos de A, cujos elementos são todos subconjuntos de A. E propriedade, se um conjunto A possui N elementos, então P de A possui 2 elevado a N elementos. Claro, eu li isso aqui, você não entendeu nada, né? Mas vamos fazer um exemplo aqui. Está aqui um conjunto A, novamente o conjunto A com os elementos Azinho e o elemento Bzinho, tá? Tranquilo? Então vamos pegar aqui os subconjuntos do conjunto A. Nós acabamos de ver essa propriedade, tá? Acabamos de ver isso. Quem são os subconjuntos do conjunto A? Nós temos que é o conjunto vazio, tá? Ou seja, o conjunto vazio é uma parte do conjunto A. Nós temos, né, o conjunto com o elemento Azinho. Então, esse conjunto aqui, ele é subconjunto do conjunto A. Então, ele é parte do conjunto A. Nós temos esse conjunto aqui, Bzinho, tá? Que é subconjunto do conjunto A. E nós vimos, vou voltar bem aqui para você ver, olha só, todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Dá para você ler isso aqui? Todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Então, nós vamos ter que o conjunto A, que é Azinho e Bzinho, tá? É um subconjunto de A. Então, tá aqui. Nós pegamos e destrinchamos todas as partes do conjunto A. O conjunto A, quais são os subconjuntos do conjunto A? É o conjunto vazio, é um conjunto com o elemento Azinho, é um conjunto com o elemento Bzinho e o próprio conjunto A. Então, nós temos aqui, meus amiguinhos, o conjunto das partes do conjunto A. E como é que a gente denota, como é que a gente escreve esse conjunto, representa? Ou seja, assim, conjunto, né, um Pzinho e um P de A aqui, tá? Conjunto das partes do conjunto A. Se fosse o conjunto B, era P de B. Se fosse o conjunto C, era P de C. Tá? Mas como é um conjunto A, então fica P de A. Então, no conjunto das partes do conjunto A, tem quantos elementos? Dá para você ver aí? Nós temos 1, nós temos 2, nós temos 3 e aqui nós temos 4 elementos. Não é isso? 4 elementos. Opa! Vamos para a propriedade? A propriedade é, se um conjunto A possui N elementos, olha só, gente, o conjunto A, ele tem quantos elementos? 2. Então, o meu N no conjunto A é igual a 2, tá? Então, se um conjunto A possui N elementos, então P de A possui 2 elevado a N elementos. Então, P de A, ou seja, conjunto das partes do meu conjunto A, é igual a 2 elevado a N. Ah, professor, e esse N? Esse N nós temos ele aqui, olha aí, ó, igual a 2. Então fica 2 elevado a 2, que isso aqui é igual a 4. Ou seja, o conjunto das partes do conjunto A, ele vai ter 4 elementos. É exatamente o que você viu aqui. Ah, professor, e sempre vai ser assim? Sempre, tá? Olha aí, por que nós substituímos o N por 2? Porque o A tem 2 elementos. E se eu tivesse um conjunto B com os seguintes elementos? Sei lá, aqui, 0, 1, 2, 3, pronto. Deixar aqui. Está aqui o meu conjunto B com 4 elementos. Aí eu vou fazer o conjunto das partes de B. Ah, o conjunto das partes de B vai ser 2 elevado a N. Mas quanto é o meu N nesse caso?
é só eu contar os elementos do conjunto B, tá? Tá aqui o conjunto, né, B, e o conjunto B ele tem 4 elementos. Então seria 2 elevado a 4, que isso aqui é igual a 16. Professor, daria para representar dessa forma também, como você fez no primeiro exemplo? Daria, mas é inviável, né? Você nunca vai ver um pedido desse em uma questão, porque é inviável, tá bom? Você vai perder muito tempo fazendo essa organização. Então, vamos parar por aqui, tá? Espere o próximo vídeo, ou olhe os próximos vídeos que tem aí na nossa playlist. E fique com Deus, tá? Espero que você tenha gostado. Um abraço.